Participe para o sexto domingo após Pentecostes, Mateus capítulo 13, 1 a 9, e depois a continuação, 18 a 23. Basicamente, a parábola do semeador, assim chamada, em Mateus 13. Os demais textos para este domingo são um trecho do Salmo 65. A leitura mais importante nesse caso é a seguinte, Isaías 55, 10 a 13, e temos também uma sequência de leituras da Epístola aos Romanos, capítulo 8, 12 a 17. Esse texto de Mateus 13, a parábola do semeador, é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos de todo o Evangelho. É, como alguém disse, a parábola sobre as parábolas. É a mãe de todas as parábolas. E certamente teve grande influência sobre a interpretação das parábolas ao longo da história da igreja ou então da história da pregação. Vamos fazer uma leitura básica do texto. Eu vou fazendo alguns comentários à medida que formos indo. O texto é bem conhecido. Quando é um texto como esse, bastante conhecido, talvez a novidade apareça quando a gente relê o texto numa outra tradução, ou de preferência no próprio texto original. Mateus 13, versículo 1, Ente hemera ekeine exelton ho Jesus tes oikias ekateto paraten talasan. Naquele dia, Ente hemera ekeine. Que dia foi aquele? Difícil de precisar ou de dizer. A importância dessa locução é que conecta o texto com o seu contexto. Como, de resto, em leitura bíblica, é importante sempre atentar para o texto e para o seu contexto. No caso das parábolas de Jesus, então, elas costumam ser tiradas do seu contexto, tiradas da sua moldura, e nisso reside um dos perigos da interpretação. Para muitos, as parábolas formam como que um quinto evangelho. O pessoal escreve comentários sobre as parábolas de Jesus, como se elas não tivessem contexto dentro dos evangelhos, mas elas têm um contexto. Ela está amarrada ao contexto aqui. Naquele dia, saindo Jesus da casa, que casa? A sua casa, a casa onde ele costumava ficar, de novo, não é o ponto mais importante. Ekateto paraten talasan. Ele sentou-se junto ao mar. Mar Mediterrâneo? Não. O mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Se Jesus estava em Cafarnaum, a distância entre a cidade daquela época e o mar, ou a beira daquele lago, não era muito grande. Quem sabe no máximo uns 300, 400 metros. De novo, não é a parte mais importante. O texto segue. Versículo 2. Kai sinertes an pros auton okloi poloi. Hosti auton eis ploion embanta katestai, kai pas ho ochlos epiton agialon heistekei. Sinertesan juntou-se, reuniu-se na direção dele, junto a ele, pros auton, ochloi poloi, muitas multidões. E qual é o resultado disso? O resultado é que ele teve que entrar num barco e o povo ficou na margem do lago. Isso está expresso em grego da seguinte forma, hoste. Hoste indica um resultado, ou seja, do fato de haver tanta gente, Jesus foi como que empurrado para dentro da água e ele entrou num barco, eis ploion embanta, não diz de quem é o barco, também não é a coisa mais importante. Ele se assentou, um mestre costumava ensinar sentado, e o povo ficava de pé. Pas ho orlos, toda a multidão, sobre a praia
heistekei. Ela estava parada. Ela ficou ali parada, ouvindo Jesus, ou pronta, preparada para ouvir Jesus. Então vem o versículo 3. Kai elalesen autois pola en parabolais legon. E falou a eles muitas coisas, pola, en parabolais, em parábolas, dizendo. O termo parábola aparece com frequência no caso do ensino de Jesus. Às vezes ele aparece quando a rigor não temos uma parábola, podendo inclusive significar um provérbio, como em Lucas 4:23. E outras tantas vezes os textos, os ensinos de Jesus não são identificados como parábolas. A gente não tem nenhuma explicação sobre o que é uma parábola nos evangelhos. Mas o termo é usado geralmente para uma comparação, ou seja, toda parábola tem dois níveis. É como que colocar lado a lado duas coisas que têm um relativo grau de semelhança, às vezes muito pouca coisa semelhante, mas se faz uma comparação. Quando se identifica um texto como parábola, significa tem mais do que o olho consegue enxergar, ou seja, existe um outro nível aqui. Não é simplesmente uma lição sobre semeadura na Palestina ou na terra de Israel no tempo de Jesus. O ensino é o seguinte: Idu ex elten hospeiron tu speirein. Eis, esse é um típico início para chamar a atenção, tão comum na Bíblia hebraica ou na Bíblia como um todo. Ex elten hospeiron, o verbo antes, sujeito depois. Esse padrão é comum também no Novo Testamento, embora seja muito mais frequente no Antigo. Saiu o semeador, tu speirein, infinitivo de propósito, para semear. Eis que o semeador saiu a semear. Muito bem. Versículo 4. Kai entos speirein auton, hamen epesen paraten hodon, kai elton tatapetei nakat efagen auta. Kai entos speirein auton, e em o semear ele. Aí tem um pronome no acusativo, auton, mas esse a rigor é o sujeito do verbo no infinitivo, speirein. E ao ele semear, enquanto ele semeava, ou durante o processo da semeadura, hamen epesen paraten hodon. Ha é, na verdade, plural, um neutro plural. Isso significa, o antecedente desse pronome são as sementes, que na verdade não foram mencionadas ainda, elas estão subentendidas. Essa uma parte, esse um grupo, ou esse um punhado de sementes, epesen. Neutro plural, o verbo está no singular. Isso é bem gramatical no grego. Não tem como traduzir isso literalmente. Tem gente que diz, a tradução tem que ser exatamente o que está escrito. Não tem como traduzir. Se você traduzir isso aqui literalmente, vai ser um erro gramatical em português. Umas caiu. Não, umas caíram. Ao lado do caminho. Paraten hodon. Sempre se explica que havia uma senda, um trilho no meio da roça ou no meio do campo, onde as pessoas passavam e, evidentemente, ao passar por ali, as sementes caíram sobre esse chão batido. E kai eltonta tapeteinakat efagen auta. Vindo as aves, comeram as mesmas. De novo, tapeteiná são as aves, é um neutro plural, um coletivo, o verbo katefagen está no singular. Não é nenhuma surpresa, existe uma variante textual, além de tantas outras, mas essa eu chamo a atenção para ela, vindo as aves do céu. Essa é uma variante, os copistas se sentiram sempre tentados a suplementar, aves do céu. As aves vieram, comeram as sementes. Versículo 5. Alla de epesen epita petrodi, hopu uk eichen gen polen, kai euteos ex anetelen diatome eichen batos ges.
Agora vem a segunda etapa, o segundo punhado de sementes. Caiu epitapetrode, sobre as rochosas, sobre a parte rochosa, sobre a rocha, podemos dizer. Ou seja, havia uma laje, por assim dizer, uma camada fina de terra por cima. Como diz o texto, não havia gen polen, não havia muita terra. Kai eiteus ex anethelen, diatome echen batos ges. A explicação é que essa semente logo brotou porque não havia terra profunda, a terra não era funda. Eu não sei se isso necessariamente se confirma, se quando a terra é rasa, a semente brota antes ou brota imediatamente, mas no caso aqui, para o ponto da parábola, isso é importante. Ou seja, existe uma reação imediata. Mas esse não é o fim da história. Versículo 6. Helio de anateilantos e kaumatiste, kai diatome echen ridzan exerante. É um genitivo absoluto, helio é o helios, só que no caso genitivo porque é o sujeito dessa construção com o particípio, anateilantos. E o sol despontando, e kaumatiste. Ele aqueceu, ele produziu calor, e por não ter raiz, ou seja, a terra não era funda, a raiz não penetrou, não havia raiz, não tinha como buscar mais umidade do solo, exerante, secou. Ou seja, aquela semente secou, embora pelo contexto a gente pressuponha que, claro, não são mais as sementes, já é a plantinha. Existe aqui, evidentemente, um crescendo de expectativa. A primeira semente não teve chance nenhuma. A segunda, rapidamente brotou, mas o sol não permitiu que ela continuasse. Agora vamos ao terceiro grupo, versículo 7. Ala de epesen epitas acantas, kai anebesan hai acantai, kai epnixan auta. Outras caíram sobre os espinhos, tas acantas, os espinhos. Kai anebesan hai acantai. Quer dizer, caíram sobre os espinhos e os espinhos ainda sobem, os espinhos ainda crescem. Evidentemente era uma parte que estava cheio de inso ou cheio de espinhos e cresceram juntos, evidentemente a semente que foi semeada, aquelas plantas, aquele cereal, e os espinhos evidentemente levaram a melhor. Epnixan, sufocaram o mato, o capim, os espinhos sufocaram aquelas plantas. Ou seja, num terceiro momento chegou mais longe. As plantas até se desenvolveram, mas o mato tomou conta. Por fim, então, versículo 8. Ala de epesen epitengenten kalen, kai edidu karpon, homen hekaton, hode execonta, hode triaconta, ho echon ota acueto. A outra caiu sobre ten kalen, a terra a boa. Essa é a maneira típica do grego de construir ou de qualificar um substantivo através de um adjetivo. Repete-se o artigo, então, e se acrescenta o adjetivo. A terra a boa terra. Depois, na explicação da parábola, vai haver a outra maneira de colocar um adjetivo. Ten kalen gen, a boa terra, que está mais próximo do jeito que a gente faz em português. Essa caiu, então, sobre a boa terra. Ali não havia nem pedras, não havia nem pássaros, nem espinhos, ou pela ordem, nem pássaros, nem pedra, nem espinho. E edido carpon. Agora muda o verbo, e isso é significativo. Existe uma ênfase no fato de que deu ou dava fruto. Os outros estavam todos sempre no auristo.
agora nós temos um imperfeito. Isso está na parábola do semeador, tanto em Mateus como em Marcos, ou seja, mudou o aspecto verbal para chamar atenção para o fato. Agora sim, antes nada, agora prestem atenção, edido carpon. Por um lado, hecaton, um grupo, uma semente, deu 100. É uma produção significativa, especialmente no contexto semiárido da terra de Israel. 1 por 100, ou 100 por 1. Rodé, agora vem a outra parte, execonta, 60. Rodé, triaconta, 30. Então, uma produção significativa. Ele vai do maior para o menor aqui, do 100 para o 60 para o 30. Eu acho que no outro evangelho a sequência é invertida, mas não vem ao caso. E agora, como parece que todo mundo estava entendendo exatamente do que se trata, Jesus tem essa típica frase, ho echon ota akueto. Quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, cuidado, não é tão simples como parece. Vocês parece que entenderam, mas será que entenderam? Ouviram bem? No fundo, esse é o significado dessa breve frase de Jesus no versículo 9. Depois disso, evidentemente, tem mais material no Evangelho. É difícil de explicar exatamente por que o evangelista não colocou logo a explicação da parábola, mas é assim, também com a outra parábola que está no meio, a parábola do joio, a explicação vem um pouco depois, por isso essa segmentação estranha da nossa perícope, Mateus 13, 1 a 9, 18 a 23. Faz sentido a gente pegar essas duas partes na sequência ou como um conjunto. Não vou nem entrar nessa questão de que no mundo crítico, da crítica bíblica, essa explicação é simplesmente descartada, porque se criou essa teoria, baseada mais em literatura grega do que propriamente em literatura bíblica ou tradição judaica, de que uma parábola não poderia ser, entre aspas, alegórica, não se poderia explicar detalhes da parábola. Hoje isso está em parte superado, porque, na verdade, se a gente pergunta qual é então o significado da parábola se não for esse, é óbvio que é isso, não tem muito que fugir disso. Então a parábola está explicada aqui, como, de resto, a maioria das parábolas de Jesus estão explicadas no próprio texto do Evangelho. Então o versículo 18, Himeis un accusate ten parabolentus peirantos. Vocês, ou vós, pois, ouvi a parábola do semeador. Olha, já ouviram a parábola, então aqui, na verdade, ouçam de novo, dessa vez explicada. Accusate é um imperativo, escutai ou ouçam, ouvi a parábola tus peirantos. Aqui ela está identificada, a parábola tus peirantos, do semeador. Essa e a do joio são as duas parábolas de Jesus que têm um nome dentro do próprio Evangelho. E agora vem a explicação, 19. Pantos acuontos ton logontes basileias, kai me sinientos, ercetai hoponeros kai harpatzei to esparmenon ente cardia autu, hutos estinho paraten hodons pareis. Pantos acuontos, de novo um genitivo absoluto, todo o que ouve a palavra do reino. Em outros lugares, em Mateus 4, 23 e 9, 35, aparece o evangelho do reino. Aqui se diz a palavra do reino, ton logon tes basileias. Essa é a semente. O semeador, é curioso isso, a parábola é conhecida como a parábola do semeador, mas o semeador nunca é explicado. Quem é o semeador? Ora, pelo contexto, todo mundo vai dizer, a resposta é óbvia, é Jesus. É Jesus, os seus apóstolos, os semeadores da palavra. Mas no próprio texto isso não está explicado. Então, eles ouvem a palavra do reino, kai messinientos, ou este ouve, e não entendendo, vem o poneros.
vem o poneros, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no coração dele. E esse é o que foi semeado à beira do caminho. O teólogo e teórico de pregação Helmut Tillich disse uma vez que na pregação a gente deve levar isso em conta. A gente nunca está sozinho, ou seja, não está apenas o pregador e os seus ouvintes. Tem mais gente ali. Ou seja, as aves do céu ou o maligno também está espreitando. Ele nem quer que a palavra chegue ao coração, ou seja, ele desvia a atenção da gente. Então, é uma batalha da qual nós não somos os únicos responsáveis, se é que temos alguma responsabilidade pelo sucesso. O sucesso sempre é do próprio Deus que atua na sua palavra, ou através da sua palavra. Versículo 20. Ho de epita petrodes pareis. O que foi semeado sobre as partes rochosas, hutos estin hoton logon akun. Este é aquele que a palavra ouvindo e logo metachiarás lambanon auton. Interessante, esse logo é aquele entusiasmo inicial. Quando Jesus contou a parábola, diz, essa semente logo brotou. Então aqui existe uma reação imediata, né? E logo e com alegria, eitis metachiarás. Ele recebe, mas no versículo 21, uk echei de ridzan en heauto, mas não tem raiz em si mesmo, ala pros kairos estin, ou seja, é temporário. É de pouca duração. Genomenes det lipsios, de novo um genitivo absoluto, chegando à tribulação ou perseguição, diogmu, diaton logon, por causa da palavra. Essa palavra que foi semeada, ela foi recebida, mas ela se torna uma fonte de incômodo. Então, logo scandalizetai, ou seja, assim como o sol logo queimou aquela planta, assim logo esse ouvinte se escandaliza. 22, agora vem os espinhos. Ho estas acantas spareis, o que foi semeado sobre os espinhos, hutos estin hoton logon akun, é sempre a mesma frase, este é o que a palavra ouvindo, o que a palavra ouviu, kai he merimnatu aionos, e as preocupações, ou a preocupação do século, deste mundo, kai he apate tu pluto, e a fascinação da riqueza, simpnigeiton logon, ela sufoca a palavra e ela se torna akarpos, sem carpos, sem fruto. Ela se torna infrutífera. Esse é o terceiro elemento, evidentemente não é o único risco que a palavra corre quando ela é semeada, mas na perspectiva do Evangelho e da pregação de Jesus, é o grande concorrente. Muita gente vai acentuar isso, especialmente à luz do contexto de Jesus. O grande concorrente do reino de Deus é o Senhor Mammon, o Senhor riqueza. Ele é o que mais entra em competição com a palavra, impedindo que a palavra frutifique. Exatamente, ela se torna akarpos. 23, para concluir o texto aqui, Rode epiten kalen gens pareis, mas o sobre a boa terra, aqui a construção então está com o adjetivo intercalado entre o artigo e o substantivo, ten kalen gen, a boa terra, hutos estin hoton logon akuon, ele ouve a palavra como todos os outros, kai sinieis, e ele entende. Como? Esse agora é o não explicado aqui. Qual é a diferença? Por que num caso sim, no outro caso não? Esses são os mistérios, esse é o agir de Deus sobre o qual nós não temos controle. E esse, carpoforei, esse frutifica e produz 100, outro 60, outro 30.
Então esse é o texto, né? Ele é conhecido como uma parábola. Eu disse no início que é a parábola das parábolas. Essa explicação dos elementos da parábola, embora nem todos são explicados, essa explicação dos elementos da parábola foi, por assim dizer, o trampolim para os exegetas, especialmente os pregadores, para começarem a alegorizar as parábolas de Jesus. Mas veja, nem tudo é explicado. Quem é o sol? O sol não tem nenhuma explicação, não tem nenhum significado. Então, os pontos principais da parábola são explicados, mas o resto não, faz parte do recheio. A gente tem que sempre, e esse é o desafio das parábolas, saber o que é significativo e o que não é. Não há aqui, por assim dizer, uma narrativa, existe apenas uma descrição de um fato corriqueiro. Por isso, de certa maneira, essa não é uma parábola no sentido de uma história, como aquela do pai amoroso, né? Um homem tinha 2 filhos. Aqui não há isso. Simplesmente existe uma descrição de um fato corriqueiro que acontece, da experiência das pessoas, dos ouvintes de Jesus, que a gente poderia até descrever como um símile. São 4 tipos de solo, mas a rigor são apenas 2. Existe o grupo do solo infrutífero, existe o solo que produz. E também existe a semente, ou seja, como em tantas outras parábolas de Jesus, são 3 os personagens, não mais do que isso. Eu falei no início que é importante o contexto. O contexto mostra que houve aceitação da palavra do reino e houve também rejeição. Jesus foi inclusive acusado de ter um pacto com o demônio, pelo poder de Belzebu. Então, essa parábola pode ser descrita como um balanço do ministério de Jesus, uma avaliação. Existe muita frustração, existe reação negativa ou não existe fruto, existe fracasso. Porém, não se engane, existe também sucesso, ou seja, a palavra também vinga. Ela também encontra acolhida em muitos corações e os discípulos de Jesus são o melhor exemplo disso. E, de novo, o reino de Deus tem a ver com a sua palavra. É a palavra que é semeada e essa palavra que produz. E é através dessa palavra que Deus restabelece o seu reino. Como pregar isso? Seria um outro tanto para a gente falar, mas se alguém perguntar, ou se a gente perguntar apenas que tipo de solo sou eu, nós ficamos no campo da lei. Em pregação, sempre que a gente faz uma pergunta, ou sempre que o pregador pergunta para os seus ouvintes, ele está pregando lei. O evangelho nunca pergunta, quem pergunta é a lei. Então, que tipo de solo sou? Eu poderia me qualificar como solo bom, mas vou ser hipócrita. Então, eu fico muito mal nisso. Que tipo de solo eu sou? Na verdade, como filho de Deus, e esse é o ponto do texto de Romanos 8, 12, 17. Nós somos filhos e herdeiros. Nós somos esse bom solo. Mas existe em nosso coração também o outro solo, os outros tipos de solo, que nós precisamos combater com a ação do Espírito Santo. Ou é o Espírito Santo que combate isso em nós, para nós continuarmos sendo o bom solo que acolhe a palavra, que valoriza a palavra do reino e que produz frutos. E é nesse sentido que a leitura do Antigo Testamento é extremamente significativa. Isaías 55, 10, 13. Essa leitura do Antigo Testamento está ali para nos lembrar que, muito mais do que perguntar que tipo de solo sou eu, a ênfase deveria ser: olhe só o seguinte, a palavra de Deus não volta vazia, ela é poderosa. Portanto, fracasso, fracasso, fracasso. Tudo vai dizer, não vai dar nada. Mas, por fim, a semente encontrou acolhida,
houve um bom solo e ela produziu a 100, a 60 e a 30. Não porque o solo em si era bom, mas porque a palavra é poderosa. É a palavra viva de Deus. A palavra do reino. Ela é que faz pela ação do Espírito Santo. Então esse é um dia para se, em resumo, é um dia para se lembrar de novo a palavra do reino, o Evangelho, que produz frutos, apesar de toda a contestação e de todos aqueles que não a recebem. Graças a Deus, a história termina bem. E essa é a história da marcha do Evangelho pelo mundo.